E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Beatriz Borges aqui do Aprove. Hoje a gente vai corrigir a prova do Naval de 2020, especificamente as questões de Química e as questões de Biologia. Então, para começar, a gente já vai começar com Biologia, que foram as primeiras questões da prova. E aí, a primeira questão, se você quiser acompanhar a prova em casa, é a questão 33. Então, na questão 33, eles dão um enunciado com um texto sobre o Covid. Eu vou ler um trechinho para vocês. Coronavírus é uma família de um vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em dezembro, após casos registrados na China. A transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas. Então você já começa a achar que a questão vai ser sobre o coronavírus. Mas se a gente continuar a ver no enunciado, o que ele quer é sobre o sistema respiratório. Então vamos ver. Assinale a opção que indica os movimentos da inspiração e expiração, respectivamente, durante uma respiração pulmonar. Então, é uma questão bem tranquilinha sobre os movimentos da respiração. A gente sabe que in significa para dentro, então inspiração eu estou colocando o ar para dentro e expiração, esse ex é para fora, né, de exterior. Então quando eu estou inspirando, estou colocando o ar para dentro. E quando eu estou inspirando, eu tenho um músculo que fica nessa região, que é o diafragma, que me ajuda a abrir a caixa torácica para o ar entrar. Então, quando o diafragma ele contrai e vai para baixo, ele está ali expandindo a caixa torácica. Então, quando eu estou inspirando, o diafragma está descendo. Então, nossa barriga até estufa um pouquinho. Agora, quando eu estou expirando, botando o ar para fora, o diafragma precisa empurrar esse ar para fora. Então, ele está subindo, ele está relaxando. Então, pensa só, quando você está expirando, você está de alívio, né? Você está soprando o alívio. Então, você está relaxando. Tenta associar mais ou menos isso. Então, na questão, a resposta correta é a letra B, que fala a entrada de ar nos pulmões, a inspiração, o diafragma se contrai, vai para baixo. E a saída de ar dos pulmões, o diafragma relaxa. Quando ele relaxa, ele sobe, tá? Show? A questão 34 já é uma questão de ecologia, meio ambiente. Então, eles colocam ali um texto que eu vou ler também alguns trechos para vocês. Primeiro que ele fala assim, em relação à presença do óleo nos oceanos, é correto afirmar que... Então, ele está falando de um derramamento de óleo que aconteceu no ano de 2019 e que, inclusive, a Marinha está investigando como os possíveis impactos desse derramamento. Então, ele fala que a Marinha do Brasil atua desde a primeira ocorrência na contenção e neutralização dos efeitos danosos à natureza e à população. E aí, um outro ponto importante desse texto é que ele fala que eles vêm trabalhando em diversas áreas, como modelagem numérica, sensoriamento remoto, avaliação de fatores bióticos, importante sublinhar isso, e abióticos, avaliação de impactos socioeconômicos, etc. Então, em relação ao derramamento de óleo, vamos ver quais questões que a gente pode ir excluindo. Então, letra A. Esse glicídio é insolúvel à água, afetando os seres vivos presentes. O que a gente precisa já cortar aí? Ele já começa falando glicídio. Glicídio, na verdade, é um carboidrato. Então, um carboidrato, o glicídio é um outro nome que a gente dá ao carboidrato, assim como hidrato de carbono, açúcar. Então, o erro está aí. A confusão que você pode fazer é em relação aos glicerídeos ou triglicerídeos. Aí sim seriam lipídios, né? Gorduras, óleos. Então, letra A já corta. Letra B. O zooplâncton não é afetado por esse lipídio. Opa, zooplâncton. Quem é o zooplâncton? Primeiro, que o plâncton é a microbiota que tem ali nos oceanos. E aí, esses podem ser protistas, que a gente já estudou no reino protista, que vocês já viram. E quando ele diz ali que não é afetado, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê?
Quando a gente vê em ecologia, a gente vê que o ecossistema está todo interligado. Então, numa cadeia alimentar, numa teia alimentar, a gente vê se um é afetado, principalmente os produtores, né, que são as algas, no caso dos oceanos, se eles são afetados, acaba que diversos outros níveis tróficos também são afetados. E nesse caso aqui, quando o óleo se derrama pela superfície do oceano, a luz não entra tão bem quanto se tivesse límpido. Então, quem é o afetado aqui? Vai ser, na verdade, diretamente, vai ser o fitoplâncton de alga, microalga, tá? Então, quando ele fala que o zooplâncton, que se alimenta das microalgas, não é afetado, ele está equivocado, porque indiretamente vai ser sim afetado. E depois, com esses estudos, até um spoiler que eu dou para vocês, eles estão sendo afetados porque eles também estão ingerindo esse óleo, então não tem como dizer que não é afetado. Letra C, impede a passagem de luz, esse óleo impede a passagem de luz, afetando o fitoplâncton. E é exatamente essa questão, né? Então, com a passagem, com a luz, com o óleo ali na superfície, a luz não vai passar tão bem, e aí as microalgas, que são os fitoplânctons, não vão conseguir fazer a fotossíntese, né, que é como eles se alimentam. Então, letra C é a opção correta. Só para a gente cortar as restantes, na letra D, ele diz que o ecossistema não é afetado, e aí a gente já sabe em ecologia que o ecossistema vai ser afetado, né, quando uma parte é afetada, principalmente a base da cadeia alimentar, que são os produtores. E letra E, ele fala, o óleo é uma substância inorgânica que se associa aos sais minerais. Então, o óleo, na verdade, ele é uma substância orgânica, né? Então, os óleos, os carboidratos, as proteínas são substâncias orgânicas, cadeias de carbono. As substâncias inorgânicas, a gente vê em funções inorgânicas, ácidos, bases, óxidos e sais. A questão 35 é uma questão de genética. Eu já até preparei um heredograma aqui para vocês. Vamos ver. O albinismo é uma característica genética caracterizada pela ausência total ou parcial da melanina, fazendo com que os indivíduos apresentem pele muito clara e rosada, cabelos brancos ou amarelados, olhos azuis ou avermelhados. Essa característica é uma anomalia genética recessiva, sublinha recessiva, que vai ser importante. Um homem albino se casa com uma mulher com cor de pele normal. Então, um homem albino se casou com uma mulher de pele normal. E tem 4 filhos. Olha aqui os 4 filhos conforme o heredograma abaixo. Então, tá aqui o heredograma. Com base no heredograma, é correto afirmar que... Então, antes da gente ver as questões, é interessante que a gente coloque aqui os genótipos. Então, os genótipos, a gente já pode começar por quem é albino, quem tem a característica. Normalmente, tem até uma legenda aqui na questão, mas normalmente quem está rachurado em preto é que vai ter a característica em questão, no caso, o albinismo. Então, são esses daqui que tem a característica recessiva. Se eles são recessivos, a gente vai colocar o genótipo recessivo, que é o quê? Azinho, azinho. Então, todos esses aqui, azinho, azinho. Beleza, bem tranquilo. Então, só que a gente também consegue completar os demais indivíduos desse heredograma. Como que eu vou saber? Bom, primeiro eu sei que quem não é albino, quem não tem a característica, vai ter que ter pelo menos um alelo dominante. Então, eu já coloco aqui, primeiro aqui na mãe, o azão. Posso até colocar nos filhos, azão e azão aqui. Só não sei o segundo. Mas se vocês forem reparar, a mãe, ela provavelmente doou esse azão, né? Mas se ela gerou filhos que são albinos, ou seja, só tem gene recessivo, ela precisa ter doado pelo menos um gene recessivo. Então, essa mãe aqui, ela vai ser heterozigota. E aí, pensem só, essa mãe provavelmente doou esse azão aqui para esses filhos que não são albinos. Então, como é que o pai, se ele só tem azinho, azinho, qual vai ser o alelo que ele vai doar? Só pode ser o recessivo. Então, com isso, nesse caso dessa questão, a gente consegue completar
os genótipos de todos os indivíduos. Então assim a gente já consegue resolver. Com base no heredograma, é correto afirmar que, letra A, todos os filhos do indivíduo 2, 3, olha aqui, 2, 3, receberão o gene para o albinismo. Então, é exatamente isso. Todos os indivíduos que forem filhos desse daqui, com um outro homem, vai receber pelo menos um alelo recessivo. É isso que eles querem dizer. Que é a mesma coisa do pai. O pai sempre vai ter que doar um alelo recessivo. Então, a questão 35 é a letra A, tá? Não poderia ser a letra B porque o genótipo do indivíduo 2,1 é totalmente dominante azão. E ele é totalmente recessivo. Não pode ser. Na letra C, o indivíduo 2,1 doará sempre um gene dominante para os seus descendentes. Também não, ele só vai doar recessivo. Na letra D, todos os filhos do indivíduo 2,4, que é esse aqui, terão cor de pele albina. Não necessariamente, porque ele é heterozigoto, ele pode doar ali um gene dominante. Se essa mulher se casar com um homem que não é albino também, tem a chance de gerar filhos não albinos. E na letra E, o indivíduo 2,2 possui genótipo homozigoto dominante. Então, 2,2 tem genótipo homozigoto dominante. No caso, não tem, né? Ele é heterozigoto, azão e azinho. Então, com isso, letra A. Agora a gente vai para a questão 36. Na questão 36 vai ser uma questão de ecologia. Então ele está falando lá, a cadeia alimentar é uma série linear de organismos pela qual flui energia originalmente captada por alguns indivíduos de seres vivos, por alguns tipos de seres vivos. Sabe-se que em um ecossistema, os diversos organismos existentes podem ocupar diferentes níveis tróficos, em diferentes cadeias alimentares. Imagine as seguintes situações e assinale a opção correta. Então aqui ele deu algumas opções de cadeias alimentares, duas opções aqui. E aí a gente vai desmarcando as questões que não estão corretas. Letra A. Em 1 e 2, nas duas, o pássaro possui o mesmo nível trófico. Então vamos dar uma olhada. O pássaro, na cadeia 1, está ocupando o local de um consumidor secundário. Se ele aqui é um consumidor secundário, por quê? Porque ele está se alimentando de um consumidor primário. Então aqui um consumidor primário. E o consumidor primário é um consumidor primário porque ele está se alimentando de um produtor, que é a planta, né? Quem retira a energia luminosa do sol e transforma em energia química, ou seja, o que vai estruturar a planta, o corpinho da planta, tá? Digamos assim. Então a planta produziu a energia, ela é o produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Se o pássaro aqui é o consumidor secundário, ele vai ocupar o nível trófico 3, tá? Poxa, se ele é consumidor secundário, por que ele é o nível 3? Porque o nível 1 já é a planta, que é o produtor. Então, nível 1, nível 2, tá? Agora, se a gente olhar aqui na cadeia 2, o pássaro, ele se alimenta do produtor, que é a planta. Então, ele é o quê? Um consumidor primário. Se ele é um consumidor primário, ele vai ocupar o nível trófico 2. Então, com isso, a gente já sabe que não é a letra A, né? Eles não ocupam o mesmo nível trófico. Na letra B, ele está falando, as plantas são seres heterotróficos. Nossa, essa daí você já corta de cara, né? Heterotrófico é quem se alimenta de outro ser vivo. No caso, as plantas, elas produzem o seu próprio alimento, né? Elas são autotróficas. Na letra C, o produtor permanece sempre no último nível trófico, o que também está errado, né? A gente já viu aqui que ocupa o primeiro nível trófico. O último vai ser algum tipo de consumidor. E na letra D, as plantas são consideradas produtores, e é exatamente essa questão. Então, todas as plantas, elas vão ser produtoras na sua cadeia alimentar.
ou seja, elas pegam energia luminosa e transformam em energia química. A letra E não poderia ser porque em 1 a cobra é o consumidor secundário. Então aqui em 1, na verdade, a cobra vai ser o consumidor terciário, tá? Por isso que não pode ser. E agora a questão 37. Na questão 37 é uma questão sobre sistema reprodutor. Contracepção é a prevenção deliberada da gravidez por meio de procedimentos denominados métodos contraceptivos ou métodos anticoncepcionais. Sobre esses métodos é correto afirmar que, na letra A tabelinha consiste na suspensão das relações sexuais durante o período menstrual. Essa daqui a gente já consegue cortar porque a tabelinha ela vai verificar o ciclo menstrual da mulher. Então, a gente sabe que o primeiro dia de menstruação vai ser o primeiro dia do ciclo. Após mais ou menos 15 dias, no 15º dia, ela vai estar no período fértil. O que isso significa? Que ela está ovulando. Tá? Então, se ela está ovulando, ela está produzindo gametas. Então, a tabelinha ela vai tentar evitar o ato sexual nesse período, é uma janela, não pode ser só no 15º dia, tá? Vai ser uma janelinha de 3, mais ou menos, dias para trás, 3 dias para frente. Agora, lembrando, esse método aqui, ele não é totalmente certeiro. Então, pode ser que haja algum erro, então tem que tomar cuidado. Então, por que essa questão não está certa? Porque ele diz que a tabelinha vai ser a suspensão durante o período menstrual. E, na verdade, não, vai ser durante o período fértil, onde a mulher está ovulando. Na letra B, o coito interrompido consiste na retirada do pênis da vagina antes que a ejaculação ocorra. E é exatamente isso. É o interrompimento da relação sexual antes de haver a ejaculação. Então, com isso, os espermatozoides, que são os gametas masculinos, não vão encontrar os gametas femininos, o que também não é um método tão eficaz, né? Pode dar errado. Na letra C, não pode ser essa porque a pílula anticoncepcional consiste em uma mistura de hormônios que impede a menstruação. Também não é o caso. A pílula anticoncepcional ela está ali para impedir também a ovulação. Então ela vai afetar ali. Na letra D, a vasectomia impede o homem de produzir espermatozoides e ejacular. Também não é verdade. A vasectomia é somente uma cirurgia, ali, um corte do caminho por onde o espermatozoide vai passar. Então, os espermatozoides são produzidos, mas eles não vão passar até chegar na ejaculação. E ocorre a ejaculação por quê? Porque existem glândulas, como a glândula, a vesícula seminal, que está depois. Então, esse líquido que é produzido, ele vai ser evacuado, sim. O que não vai sair junto é o espermatozoide. E na letra E, a camisinha retém o esperma ejaculado e libera enzimas que matam os óvulos, que também está errado, né? A camisinha não tem nenhum tipo de substância, nenhum tipo de enzima. Ela só é uma barreira. De fato, um método só de barreira mecânica, né? Então, os espermatozoides não vão passar para chegar no óvulo. Então, com isso, letra B. Agora a gente vai para a questão 38, que é a última de biologia, e vai ser sobre corpo humano, né? Sistema circulatório. Então, ele vai colocar ali uma série de afirmações sobre o sistema circulatório, e focado principalmente no coração, por isso que eu desenhei aqui. Antes da gente começar a resolver a questão, eu vou simplificar para vocês a circulação sanguínea. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, que o nosso coração, o coração humano, tem 4 cavidades. E aqui estão elas. Quais são elas? Eu tenho um átrio direito, certo? Um ventrículo direito. E aqui um átrio esquerdo e um ventrículo esquerdo, tá? Então é como se eu estivesse aqui olhando de frente. Beleza. O que eu preciso saber para conseguir entender toda aquela circulação sanguínea? Se o coração tem 4 cavidades, vai ter sempre um local por onde o sangue vai entrar e por onde o sangue vai sair do coração.
Então, sempre que o sangue estiver entrando no coração, ele vai entrar primeiro por uma veia, tá? E aí, depois de entrar por essa veia, ele vai entrar diretamente em algum átrio. Então, pode ser o direito ou o esquerdo. E aí, quando o sangue estiver saindo do coração, ele vai sair por alguma artéria. E essa artéria, ela vai ter o sangue vai ter antes passado por um ventrículo. Então, ventrículo e alguma artéria. É assim que funciona. Então, vamos ver como é que funciona de forma mais ampla. Quando eu estou bombeando sangue do corpo para o coração, ou seja, esse sangue está cheio de gás carbônico, né? A gente já oxigenou todo o corpo e aí os nossos tecidos colocaram ali, absorveram oxigênio e liberaram gás carbônico. Esse gás carbônico está no sangue e vai chegar até o coração. E por onde que ele vai chegar, esse sangue cheio de gás carbônico, que a gente chama de sangue venoso, né? Esse sangue venoso vai entrar aqui pelas veias cava. Então aqui eu tenho a veia cava superior, dos membros superiores da cabeça, da parte de cima, e a veia cava inferior, que vai ser dos membros inferiores. Então, esse sangue vai chegar ali cheio de gás carbônico. Esse sangue vai entrar, então, como eu falei, no átrio direito. Sempre depois que entrar num átrio, ele vai para onde? Para um ventrículo, sempre. Então, do átrio direito sempre vai para o ventrículo direito, tá? Então, passou aqui, a gente tem uma válvulazinha aqui que impede do sangue voltar. Passou para o ventrículo direito, como eu falei, do ventrículo vai sair do coração. Então, nesse caso, se esse sangue está cheio de gás carbônico, ele vai passar para sair do coração e vai para onde? Ele vai por uma veia pulmonar, por uma artéria pulmonar, desculpe. Uma artéria pulmonar, porque ele está saindo do coração. E se eu estou falando que é uma artéria pulmonar, está indo para os pulmões, né? E os pulmões, são responsáveis por oxigenar de novo esse sangue. Então, passou pelo pulmão, voltou para o coração. Por isso que a gente tem 4 cavidades, né? O sangue vai voltar para o coração oxigenado dessa vez. Se ele está entrando no nosso coração, ele vai entrar por onde? Ele vai entrar por uma veia, que são as veias pulmonares, tá? Entramos aqui no coração por onde? Átrio esquerdo. Sempre entrou por um átrio esquerdo. Por um átrio. Daqui do átrio, ele vai passar para o ventrículo, porque sempre do átrio passa para o ventrículo. Passou para o ventrículo, ele vai agora sair do coração. E aí ele vai sair do coração por uma artéria, como eu falei para vocês, que é a aorta, a nossa artéria mais famosa, né, que é a maior do corpo. Então, o sangue vai sair já todo oxigenado e vai ser bombeado para todo o corpo. Então, é importante saber todo esse processo simplificado, que aí a gente consegue resolver as questões. Então, vamos ver. Número 1, ele está falando, o coração humano é dividido internamente em 2 átrios e 2 ventrículos. Verdadeiro, né? Como eu mostrei aqui. Número 2, o sangue proveniente dos pulmões é rico em gás carbônico. Errado. Se o sangue foi para o pulmão, ele está indo levar o gás carbônico para a gente soltar na expiração e pegar oxigênio, oxigenar esse sangue. Então, 2 está errado. Número 3, o sangue que passa pelas válvulas segue obrigatoriamente um único sentido. E é verdadeiro. Essa é a função da válvula aqui que tem entre o átrio e o ventrículo. O sangue não volta, não pode ter o sentido contrário, tá? Não pode ter contaminação de sangue oxigenado, não pode haver essa volta, isso inclusive é uma doença, tá? Então, a função da válvula é fechar a porta e não deixar o sangue entrar. Então, número 3 está certo. Número 4, o sangue rico em oxigênio chega ao coração pela veia cava superior e inferior. Errado, como a gente viu, a veia cava está trazendo sangue venoso, então está errado. E número 5, o sangue pobre em oxigênio entra no coração pelo átrio esquerdo. Também está errado. O átrio esquerdo está recebendo o sangue que veio do pulmão. Então aqui é um sangue oxigenado. Com isso, a opção correta vai ser apenas 1 e 3, tá? É letra E.
Então agora a gente vai para as questões de química. Nas questões de química, elas estão logo abaixo das questões de física. Então, se você estiver acompanhando os enunciados aí, a gente está na questão 45. A questão 45 está falando: considere as reações de neutralização representadas abaixo. Essas reações de neutralização são reações que a gente está misturando ácidos e bases. E quando a gente mistura esses dois tipos de substâncias, a gente vai gerar ali sais e água. Então, esses são os produtos. Com isso, ele fala: os coeficientes que correspondem às letras x, y e z são respectivamente. Então, ele quer que a gente faça o balanceamento dessas equações. Para isso, a gente vai usar aquele método das tentativas, que a gente sempre vai começar pelos metais, depois pelos ametais, carbonos, hidrogênios e, por último, oxigênio. Então, para a gente começar, a gente vai aqui pelos metais. Na primeira questão, o cálcio é o metal que está aqui na primeira equação. Aqui desse lado, eu preciso igualar a quantidade de átomos que eu tenho de cada lado. Então, o cálcio, eu tenho um cálcio desse lado e um cálcio desse lado. Então, está balanceado. Depois, o ametal aqui é o enxofre. Então, o enxofre eu também tenho um desse lado e um desse lado. Também está balanceado. Aqui a gente não tem carbono, vamos para o hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 2 aqui, mais 2, a gente multiplica aqui esse 2 por tudo que está dentro do parêntese. Então, 2 mais 2, 4 hidrogênios. Desse outro lado aqui eu tenho quantos? Eu só tenho 2 hidrogênios. Então, se eu tenho 2 hidrogênios, eu preciso multiplicar aqui por 2 para chegar a 4 e igualar. Aí, no oxigênio, a gente aproveita para ver se está tudo certinho. Então, aqui o oxigênio, desse lado eu tenho 4 mais 2, 6 oxigênios. E aqui eu tenho quantos? 4 mais 2, esse 2 também está multiplicando esse oxigênio, tenho 6, está balanceado, beleza? Aqui na de baixo, eu vou primeiro por quem? Pelo metal. Metal é o alumínio. Tem um alumínio desse lado, um alumínio desse outro lado, perfeito. Depois eu vou para o ametal. O ametal é o cloro, nesse caso. Então, o cloro eu tenho um aqui por enquanto, né? E aqui desse lado eu tenho 3. Então, se eu tenho 3 desse lado, eu preciso igualar desse outro lado. Com isso, eu já coloco, ó, o 3 aqui. Então, se eu tenho 3, vamos para o hidrogênio. Não temos carbono. O hidrogênio, eu tenho 3 aqui, mais 3, 6. 6 hidrogênios. Desse lado eu tenho quantos? Só tenho 2. Então, aqui eu preciso multiplicar por 3. Para a gente fechar e verificar se está tudo certo, oxigênio eu tenho 3 desse lado e 3 desse outro lado, perfeito? Então, com isso, a resposta certa é a 2, 3, 3. Letra C. A questão 46 é uma questão de substâncias e misturas, principalmente substâncias simples. Uma questão bem tranquila, que a gente precisava decorar um tipo de conceito químico. Então vamos lá. O diamante é um cristal de alto valor agregado, sua composição química é similar à do grafite, utilizado em lapiseiras e lápis escolares. Qual o nome do fenômeno em que um mesmo elemento químico pode originar 2 ou mais substâncias simples diferentes? E aí, essa questão é a letra D, alotropia. Então, a alotropia é quando eu tenho um mesmo elemento químico que consegue sozinho, né, só ele ali compondo aquela substância, formar diferentes substâncias por conta do número dele. Então, se eu tenho mais uma quantidade específica ali de carbonos, eu formo um diamante. Se eu tenho uma outra quantidade de carbonos, eu formo um grafite ou fulereno. Outro tipo de exemplo seria o oxigênio. O oxigênio pode formar o gás oxigênio, que é o O2, como também pode formar o gás ozônio, que é o O3. Isso tudo a gente chama de alotropia, tá? Então, questão 46, letra D. A questão 47 de química vai ser uma questão ali de semelhanças atômicas. Então, ele está falando, considere os átomos genéricos A, B e C. Sabe-se que o número de massa de A é igual a 101. Então, a gente já aproveita aqui e coloca 101.
Lembrando que a gente sempre vai colocar o número de massa em cima, tá? Então eu tenho o elemento aqui, o número de massa fica em cima, o número atômico fica embaixo. Então o A, 101. O número de massa de C é 96. Então o número de massa de C, 96. E o número atômico de B é 47. Então a gente já coloca aqui embaixo 47. Além disso, tem-se o conhecimento de que A é isóbaro de B. Então a gente já sabe que é isóbaro. Se ele é isóbaro, ele tem o quê? O mesmo número de massa. Esse Azinho aqui vai lembrar a gente que é o número de massa. Então 101 também aqui. E B é isótono de C. Então se ele é isótono, ele vai ter o mesmo número de nêutrons. E aí a gente vai ter que calcular isso, né? E ele continua. E o íon do C, que ele coloca como C mais 2, é isoeletrônico de A. Então aqui a gente tem um íon do C, que vai ser um cátion no caso, né? Porque ele é positivo. E eles vão ser isoeletrônicos, tá? Então significa que eles têm o mesmo número de elétrons. E aí ele quer saber quais são os números atômicos dos elementos A e do número atômico de C, tá? Então vamos calcular isso. Para a gente começar, a gente já tem algumas pistas aqui. A gente vai ter que começar pelo C. Por quê? Porque a gente sabe que o C tem o mesmo número de nêutrons do B. Então assim a gente consegue calcular. Por quê? Se a gente for lembrar, o número atômico que vai caracterizar qual elemento eu estou falando vai ser quantos prótons ele tem no seu núcleo, assim como quantos elétrons ele tem na sua eletrosfera quando ele está neutro, né? Então, quando ele está neutro, ele não é um íon, ele vai ter o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Isso vai ser o número atômico dele. E a gente sabe também que o número de massa vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons. Então isso é importante para a gente poder calcular isso daqui. Se a gente já sabe aqui todos os valores de B, a gente consegue calcular o número de nêutrons de B. Então a gente sabe que é 101 menos 47. Por que eu preciso calcular isso? Para saber o número de nêutrons de C. Então eu sei que isso daqui vai dar 54, que é a mesma coisa que o número de nêutrons de C, tá? E aí, se eu já sei o número de nêutrons de C, eu consigo calcular o número atômico dele. Já respondemos parte da questão. Então aqui, o número atômico de C vai ser o quê? O número de massa, 96, menos o número de nêutrons, 54. E aí, isso daqui vai me dar 42. Então, eu já coloco aqui embaixo. Só assim, a gente já consegue responder a questão que é a letra B. Mas vamos ver como que a gente calcula o número atômico de A. Então, o número atômico de A, a gente sabe que ele é isoeletrônico de C e a gente já sabe qual é o número atômico do C. O número atômico do C é 42. Com isso, eu coloco aqui 42. Se é 42, eu sei que é o mesmo número de elétrons. Só que ele é um íon e ele é um cátion. Isso significa que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele ficou 2 vezes mais positivo. Por isso que tem a carga positiva aqui. Então, se ele perdeu, eu sei que 42 menos 2 é igual a 40. Isso significa que ele tem 40 elétrons. Se ele tem 40 elétrons, eu sei que o número de elétrons de A também vai ser 40. E isso daqui vai ser a mesma coisa que o número atômico de A. Então, com isso, eu já descobri aqui que é 40. Com isso, letra B, 40 e 42. Vamos lá agora para a questão 48. A questão 48 é sobre chuva ácida. Como eu sempre falo, sempre cai nesses concursos chuva ácida, seja em química, seja em biologia.
A chuva ácida é causada por reações químicas que acontecem entre os gases poluentes, sobretudo o SO2 e o SO3, liberados na atmosfera e o vapor de água. Como consequência, há a formação de ácidos, conforme as seguintes reações. E aí ele vai querer saber os nomes dos ácidos formados em 1 e em 2. Para isso, a gente precisa calcular o NOx, que é o número de oxidação. Por que a gente precisa calcular isso? Quando o NOx, no caso aqui a gente vai calcular do enxofre, tá? Quando o NOx ele é maior, porque existem átomos que estão variando o NOx, pode ser NOx maior, NOx menor. Se ele tem um NOx maior, o final do nome desse ácido vai ser ICO, tá? Agora, se esse NOx for menor, o final vai ser oso. Então, com isso, a gente já começa a pensar como que a gente vai descobrir isso daqui. Preciso saber o NOx do enxofre, então. Para isso, eu já sei que normalmente, quando eu tenho uma situação assim, o hidrogênio vai ter NOx mais 1. Então, aqui, NOx mais 1. O enxofre é quem eu quero saber, a gente coloca X. E o oxigênio, menos 2. Nesse tipo de situação, é esse NOx que a gente acha. Com isso, para a gente descobrir, eu vou multiplicar o valor pela carga. Então, eu tenho aqui mais 2, mais X, menos 6, igual a 0, tá? Por que é igual a 0? Porque essa molécula aqui, ela é neutra. Existem moléculas que são iônicas e aí a gente vai colocar a carga aqui no final. No caso, ela é neutra, igual a 0. Com isso, a gente resolve isso daqui, mais X é igual a menos 4, né? Mais X igual a mais 4. Então, com isso, X igual a mais 4, esse é o NOx nesse caso aqui. Então, agora a gente vai ver quanto que é nesse aqui para poder dar os nomes aos bois. Então, aqui, 2, a gente sabe que a carga do hidrogênio é mais 1 também. X, porque a gente quer descobrir do enxofre. E aqui do oxigênio, menos 2, tá? Então, aqui a gente multiplica 2 vezes mais 1, mais X, mais 4 vezes menos 2. Isso tudo tem que dar igual a 0. Então, com isso, a gente resolve aqui mais 2, mais X, menos 8, igual a 0. Mais X, menos 6, igual a 0. Com isso, X vai ser igual a mais 6. Opa! Então, eu sei aqui, ó, que quem tem maior NOx é o de baixo. Então, aqui eu sei que vai ser ácido sulfúrico, terminando com ico. E aqui em cima, ácido sulfuroso, terminando com oso. Então, com isso, é a letra A. E agora a questão 49, estamos quase no final da prova. O modelo de Dalton foi de suma importância para o conceito de átomos, moléculas e substâncias simples e compostas. Assinale a opção que apresenta apenas substância simples. Substância simples vai ser aquela substância formada por apenas um tipo de elemento. Então não pode ter mais nenhum. Por exemplo, o O2 vai ser uma substância simples, só tem oxigênio ali. Agora, a molécula de água é uma substância, né? Só que ela vai ser uma substância composta, porque ela tem hidrogênio e oxigênio, H2O. Com isso, se a gente for olhar as opções, vai ser a letra B, porque na letra B eu tenho O3, I2 e N2. Então, eu tenho gases ali de oxigênio, gás iodo e gás nitrogênio. Todas as outras opções, a gente vai ter ali uma mistura de algum elemento na substância. Por isso que só pode ser a letra B. E na questão 50, ele vai falar ali, considere as seguintes misturas. Número 1, enxofre em pó e lascas de ferro. Então, eu tenho aqui enxofre em pó, sólido, né? Mais ferro em lascas. Ou seja, pedacinhos, né? No 2,
eu já consigo classificar esse tipo de mistura. Se eu tenho aqui enxofre em pó com ferro em lascas, eu tenho uma mistura heterogênea. Uma mistura heterogênea. Normalmente, quando eu tenho uma mistura heterogênea com ferro, eu posso usar um tipo de separação que é a separação magnética. Então aqui, separação magnética, que é a mesma coisa que imantação. Então a gente coloca um ímã aqui, retira o ferro e vai ficar só o enxofre. Na número 2, ele está falando que é água, H2O, mais sal de cozinha. O sal de cozinha. Aqui ele não está me dizendo se botou sal de mais ou sal de menos. Quando ele não me fala isso daqui, significa que todo o sal que está aqui se dissolveu. Se se dissolveu, a gente sabe então que é uma mistura homogênea. Ou seja, eu não consigo ver nenhuma outra fase ali, somente uma, tudo a mesma coisa. Se é uma mistura homogênea de um líquido com um sólido, eu sei que eu vou separar isso daqui por destilação simples. E aqui, na substância, na mistura 3, ele está botando sangue humano. O sangue humano, ele vai ser uma mistura, a gente acha, olhando, né, fez um corte, parece que é uma mistura homogênea, todo vermelhinho, mas na verdade, se a gente for olhar de perto mesmo, no microscópio, a gente vê que se trata de uma mistura heterogênea, tá? Essa aqui pode ser a confusão. Então, se é uma mistura heterogênea, no caso do sangue, a gente costuma separar o sangue por um processo que a gente chama de centrifugação. A centrifugação, eu vou colocar o tubinho de ensaio que eu tenho ali, o sangue, vou colocar num aparelho, tem que colocar equilibrado dos dois lados, esse aparelho vai girar. Nisso que ele girar, todo o sangue, todas as partes sólidas desse sangue, que são as plaquetas, os glóbulos vermelhos, eles vão aqui para baixo, porque eles são mais pesados, né? São mais densos, na verdade, é o termo correto. E aqui eu vou ter o plasma sanguíneo, que é composto principalmente por água. Então a gente consegue separar essas duas partes e estudar só as células do sangue ou só o plasma do sangue. Então esse método aqui a gente usa a centrifugação. Com isso a gente descobriu que ele tem duas partes na verdade. E aí ele pede: assinale a opção que permite respectivamente a separação das misturas acima. Então essas misturas aqui vão ser separadas na letra E, que está escrito separação magnética, depois destilação simples e depois centrifugação. Uma questão que a gente pode ali confundir é, por exemplo, a letra A, que está falando que separaria por separação magnética, destilação fracionada. Opa, não pode ser destilação fracionada porque a destilação fracionada ela vai separar somente líquidos. Então, por exemplo, o petróleo a gente separa por destilação fracionada. Então não poderia ser a letra A, nem decantação no caso do sangue. O sangue ele precisa desse processo mecânico da centrifugação, dessa força centrípeta para poder separar essas substâncias, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham acompanhado a prova. Foi uma prova tranquila e até a próxima.